Bom dia mais uma vez a todos os presentes na Assembleia Legislativa, nobres parlamentares, que me traz essa tribuna na manhã do dia de hoje, deputada Nelva. Tema que ontem foi colocado aqui pelo deputado Rinaldo Modesto, falando da saúde do povo sul-mato-grossense. Eu estive com bastante tranquilidade fazendo a parte a ele a respeito do Hospital do Trauma, e Vossa Excelência também o fez, e eu busquei dados, busquei me inteirar da saúde a nível de Brasil, do Mato Grosso do Sul e também do município de Campo Grande, capital do estado. Veja bem, quando se trata do assunto saúde, nós temos que entender que existem três entes: o federal, o estadual e o municipal. Hoje, Campo Grande é a gestora SUS responsável pelas ações e o Estado complementa essa gestão, mas precisa do apoio federal. Nós temos, nos 78 outros municípios, secretarias de saúde, nós temos investimentos na área da saúde, que todos eles são definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aquele mandatário do Executivo que não cumprir o que é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal está incorrendo num crime de responsabilidade fiscal, deputada Amarildo Cruz. Vossa Excelência, que bem conhece a parte fiscal, porque como agente tributário, que muito bem representou o nosso Estado e hoje representa essa categoria também aqui na Assembleia Legislativa, sabe que muitos prefeitos, infelizmente, não cumprem o que deveriam cumprir na área da saúde. Quando se fala cumprir, não é só aporte financeiro, mas qualidade na utilização desse aporte financeiro. Nós, deputados, recebemos visitas de pessoas do interior e da capital todos os dias queixando-se de saúde. Mas queixam-se de saúde muitas vezes porque no seu município aquilo que poderia ser resolvido primariamente, de uma forma simples, na atenção primária, não resolvem e fazem a empurroterapia, que é empurrar para um grande centro, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Campo Grande. E aí a superlotação dessas localidades, deputada Amarildo, é que faz com que o caos se instale. Antigamente, nós víamos manchetes nos jornais, nos online, dizendo que faltava dipirona nos postos de saúde aqui em Campo Grande. Hoje não se vê mais isso. Mas ainda se vê noticiário de pessoas que ficaram esperando numa fila do UPA, foram à morte. Outras pessoas que precisavam fazer uma cirurgia, não conseguiram, foram à morte. A saúde pública no Brasil está falida. Não se tem mais aquilo que se preconizou quando se fez o SUS no Brasil, que é um ótimo plano de saúde, se assim podemos chamá-lo, porque atende aqueles mais carentes. Foi criado para atender os mais necessitados, mas com os desmandos, infelizmente, deixa a desejar. Eu sei que foi copiado o sistema de países onde a saúde é considerada da mais alta qualidade. Cuba é um desses países. Existem médicos que saem do Brasil para ir lá fazer o seu aprendizado, com uma medicina de ponta. Profissionais que vão lá se gabaritar para voltar para os seus países de origem, inclusive americanos lá vão. Os congressos são concorridos. Ah, mas tem miséria lá. Eu estou dizendo da medicina, porque lá eles fazem
com que a medicina seja voltada para a ciência, para o bom atendimento, para a qualidade no setor. E eu fico pensando, hoje o Ministério da Saúde atrasa um empenho de repassar um recurso, o governo do estado demora para fazer esse repasse, a prefeitura já está num buraco, num caos, porque os populares recorrem na sua cidade não conseguindo vir aquele caos, aquela tragédia, e quando se tem uma tragédia anunciada, que é a morte de um ser que poderia ser salvo, nós vemos o que vemos. Recentemente, num acidente que pude auxiliar, um dos acidentados, dois motociclistas tromparam e ele teve um traumatismo crânioencefálico. 43 minutos demorou a ambulância para chegar. Anteontem, não faz uma semana, anteontem, terça-feira de manhã. Segunda-feira de manhã. E eu fico pensando, se 43 minutos se demora para uma ambulância do Corpo de Bombeiros ou do SAMU chegar, não é um serviço de urgência. Não é um serviço de urgência. Serviço de urgência é quando você tem um atendimento de 5 a 10 minutos no máximo, porque é uma vida que está precisando desse socorro emergencial. E Vossa Excelência, deputada Amarildo, sempre que vem a essa tribuna, defende os que mais precisam, as minorias, é contra preconceitos, é contra distinção de classes em prol daqueles que mais têm, prejudicando os que nada têm. Falar que hoje se tem saúde pública, fica difícil. Falar que é culpa do atual gestor, Marquinhos Trade, fica difícil, porque pegou uma cidade esburacada no asfalto, nas contas públicas e principalmente no setor saúde, onde tínhamos desfalque de médicos, desfalque de medicamentos, desfalque de aparelhagem. Quando fiz a lei do Hospital Municipal Infantil, enquanto vereador de Campo Grande, deputada Amarildo, mas você é pediatra, você fez por conta disso. Eu entendo de pediatria, é minha especialidade. Mas eu fiz porque os pais e as mães não têm onde levar os seus filhos quando eles estão doentes. Eu fiz para que as mães pudessem ter esperança de levar o seu filho com febre, com diarreia, com vômito e ter um pediatra atendendo. E foi criado o SEMP, Centro Municipal Pediátrico. Ficou por 1 ano e 3 meses em funcionamento. Quem lá passou, adorou. Foi tão bom que a Unimed inaugurou o centro pediátrico dentro do hospital da Unimed, o pronto-socorro pediátrico, da mesma forma que o SEMP era. As paredes decoradas com desenhos infantis, as camas próprias com brinquedos para as crianças se sentirem acolhidas numa internação, a nutricionista fazendo os pratos para as crianças com um olhinho, com ervilha, para que elas se sintam acolhidas, uma brinquedoteca. Isso é humanizar a saúde. E lá no SEMP tinha. Mas, infelizmente, o mau gestor, presidente Júnior Mock, e Vossa Excelência, que disputa hoje um cargo, podendo virar governador do nosso estado, pense também nas crianças. Olhe com carinho para aqueles que precisam, porque o que não tem um plano de saúde fica à deriva. E passa, Antonieta, Vossa Excelência bem sabe, que foi primeira-dama de Campo Grande, ia para os bairros, acolhia as crianças, muitas vezes me pedia para atender crianças. E elas ficam à deriva por falta de atendimento, de um investimento mal feito, que muitas vezes nós, legisladores, cobramos, e muitas vezes eles não nos oferecem a resposta. Está lhe concedido a parte com muito prazer. Deputado Paulo Silve, em 2013, nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação da saúde no Mato Grosso do Sul. E foi um período de muito estudo, eu fiz parte dessa comissão, presidi essa comissão,
e foi um período de muito estudo, nos debruçamos sobre a situação da saúde no nosso Estado. E foi um aprendizado para poder entender com profundidade por que a saúde no Brasil, na sua concepção, do ponto de vista teórico, é um plano extremamente avançado e moderno, como o Sistema Único de Saúde, e por que não funciona na prática. E aí ficou clara essa situação, porque a situação que acontece no nosso Estado, acontece no nosso país também. Uma delas, por exemplo, é a obrigação que tem o Estado e os municípios de constitucionalmente ter que aplicar percentuais que são determinados pela Constituição, um município de 15%, obrigado a investir no mínimo 15% das suas receitas correntes em saúde, e o Estado obrigado a investir no mínimo 12% das suas receitas correntes em saúde também. A União não tem um limite determinado, a União não tem. Não tem lá um percentual, não tem uma vinculação, não tem uma verba carimbada para a saúde. E a União, ela investe em torno de 6% a 7%. Hoje acho que está um pouco menos, inclusive, porque vai da vontade de cada governante o investimento que a União faz em saúde. O que acontece na prática? Um reclame que os prefeitos fazem com toda razão. A corda, ela arrebenta no município. O mais fraco. É lá onde arrebenta, onde o cidadão mora. Quando tem um problema, tem uma doença grave, tem alguma coisa que precisa do atendimento médico da saúde, o cidadão bate lá na casa do prefeito, do vereador, procura as autoridades, é lá, tem que se resolver. Isso mostra que os municípios, no nosso estado pelo menos, e eu acho que é uma média nacional, investem em torno de 25% a 30% das suas receitas correntes em saúde, quando a obrigação constitucional é que invista no mínimo 15%. Quer dizer, o município podia investir 15% e ele estava cumprindo a sua obrigação constitucional. Nós temos municípios no nosso estado que chegam a investir mais de 30%. Veja bem. Então é desproporcional, isso precisa ser corrigido do ponto de vista constitucional, e esse novo Congresso que vai ser eleito precisa ter responsabilidade para, além de fazer essa correção, por exemplo, também envidar esforços para que o SUS funcione plenamente. Nós temos um boicote ao SUS, inclusive por profissionais da medicina, infelizmente, e Vossa Excelência sabe disso. Aliás, nós chegamos ao absurdo hoje, deputado Paulo Silvio, de ter candidato a presidente propondo a privatização da saúde no nosso país. Um deles é o Bolsonaro. Está lá na proposta, falou publicamente isso. Ele acha que tem que privatizar, porque o SUS não funciona. Precisa entender o que é o SUS. Como que ele foi criado, o histórico, a luta que foi para você ter um plano de saúde público, acessível, universal e de qualidade, como preconiza a lei. Invejado e copiado por vários países do mundo, do ponto de vista da sua teoria, mas não copiado na prática, porque tem outros lugares que não tem um SUS, mas funciona melhor, um sistema que não é universal, mas que pelo menos ampara uma parte da população, a população mais humilde desses países. Então, o não funcionamento da saúde, a senhora, a dona de casa, o cidadão que está lá na fila, no posto, ele fica indignado com toda razão, porque ele não sabe, não chega até ele um trabalho eficiente do Estado na área da saúde para poder atendê-lo. Mas nós que somos homens públicos, principalmente, precisamos nos aprofundar mais para saber os detalhes do não funcionamento disso no nosso país, que aí nós vamos chegar a essa triste constatação. Falta financiamento? Falta. Uma parte falta financiamento, e a União precisa ter responsabilidade de colocar mais dinheiro na saúde, porque proporcionalmente os municípios e o Estado colocam muito mais. Mas falta muita responsabilidade também. Falta muito profissionalismo, falta muita dedicação, falta muito empenho para que efetivamente, de uma maneira geral, aqueles que trabalham diretamente com a saúde, façam com que o recurso que sai dos cofres públicos chegue
efetivamente, esse é um dos maiores problemas, o mesmo recurso lá na ponta para poder atender. Que ele não se perca esse recurso ao longo do caminho. Que não se desvie equipamentos de hospitais públicos para dentro de clínicas particulares, por exemplo, como nós constatamos aqui na época que nós fizemos o levantamento. Então, é uma complexidade, mas que não vai ser resolvida por alguém que vai vir com uma espada e vai fazer, olha, nós vamos resolver, não vai resolver. Não vai, por mais bem intencionado que esteja um candidato a presidente da República, a governador, a prefeito, seja lá o que for. O que vai resolver é ser um gestor que tiver a capacidade de dialogar com a sociedade, com os setores envolvidos, com o judiciário para que aplique a lei principalmente, possa chamar os profissionais que trabalham com a saúde diretamente, principalmente, e fazer um apelo e criar um sistema melhor de controle, de responsabilidade e de valorização desses servidores também, para que efetivamente possa chegar uma saúde de qualidade na ponta. O resto é utopia, é blá blá blá, é papo furado, principalmente em época de eleição. Esse é o retrato da saúde no Mato Grosso do Sul e no Brasil, infelizmente. E aí, quem tem seriedade tem que propor medidas concretas em cima disso. O resto é jogar para a torcida. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, e é por isso que eu quero que, quando me solicitem a parte, seja dessa qualidade, que acrescente ao meu discurso, que mostre realmente aquilo que nós temos de incentivos fiscais, aquilo que nós temos do aporte que a lei de responsabilidade fiscal obriga, 15%, e tem município com 20%, 25%, 30%. E aí você verifica que o Ministério da Saúde, desse aí, que é do meu partido aí, coloca um engenheiro para ser ministro da Saúde, com respeito aos engenheiros que nós temos aqui. Mas o engenheiro não entende de saúde. E eu peço, se o senhor virar governador, não põe o engenheiro na pasta da saúde, coloca uma pessoa que entenda de saúde. Se precisar, pode até me perguntar, eu vou indicar 30 pessoas que entendem de saúde. Mas colocar um engenheiro que fecha a farmácia popular, fecha a farmácia popular, deputado Jorge Takimoto, onde as pessoas tinham direito de ir lá buscar o seu medicamento. E, infelizmente, aquele camarada lá do Paraná fecha a farmácia popular, desmantela o sistema de saúde, que era precário, mas ficou inviável do ponto de vista técnico. Então eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo que saúde é coisa séria. Não se brinca com saúde porque vai estar brincando com a vida de pessoas. E depois que morre, não adianta mandar a coroa de flores. Temos que fazer uma saúde de excelência agora. Eu vi o plano de governo de Vossa Excelência, é aquilo ali. Temos que enxugar, temos que ser enxuto. Nós temos que buscar a melhoria na saúde do Mato Grosso do Sul. Era isso. Obrigado.